Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento online do Museu do Holocausto de Curitiba. Nesse período de pandemia, o nosso museu está fechado, mas ele continua suas atividades online com uma série de eventos, os quais prosseguimos hoje. Meu nome é Michel Erlich, eu sou coordenador do Departamento de História do Museu. E hoje o título do nosso evento é MAUS, Memória Traumática, Narrativa Histórica e Ferramenta Educativa. MAUS é uma graphic novel que teve a sua versão final e definitiva, publicada no começo dos anos 90, e o título completo é MAUS, A História de um Sobrevivente, do quadrinista norte-americano Art Spiegelman. É considerado um dos clássicos dos quadrinhos contemporâneos. Ambientado nos anos 70, o enredo acompanha misturando diferentes gêneros narrativos à linguagem visual dos quadrinhos, a trajetória de Wladek Spiegelman, sobrevivente de Auschwitz e pai do Art Spiegelman, o autor dos quadrinhos. Nesse encontro, vamos abordar as possibilidades de uma reflexão sobre eventos traumáticos e, mais especificamente, o Holocausto, a partir das linguagens ficcionais, suas potencialidades e seus limites. E, para conversar conosco a respeito, tenho muito prazer em apresentar o professor Clóvis Brunner, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, foi meu professor na graduação, vinculado à linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa, membro pesquisador do grupo NAVIS, Núcleo de Artes Visuais, na linha de pesquisa História e Ficção. Além disso, ele integra o projeto de pesquisa Imagens de Traumas, que faz o levantamento e estudo de obras de artes visuais, filmes, histórias em quadrinhos, entre outros produtos visuais ficcionais, que têm como assunto o trauma e a construção de uma memória sobre os acontecimentos históricos considerados traumáticos. Então, só algumas orientações rápidas antes de passar a palavra para o professor Clóvis. Para quem nos acompanha aqui pelo Zoom, após a fala do professor, a gente vai abrir para perguntas, mas vocês já podem ir fazendo as perguntas durante a fala, porque as perguntas devem ser feitas na aba que está aqui embaixo, QIA, Questions and Answers. Peço que as perguntas sejam feitas por lá e não pelo chat. Quem nos acompanha pelo Facebook também pode fazer suas perguntas lá, nós vamos estar acompanhando, e ao final da fala a gente vai abrir para perguntas. Então, professor Clóvis, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar conosco e passo a palavra para você.
Obrigado, Michel. Bom, eu queria também agradecer o convite do Museu do Holocausto de Curitiba para participar desse evento e falar um pouquinho sobre duas, né, sobre uma paixão, né, antiga que vem da infância, são os quadrinhos, e de estudos. E fala de Maus, né, que é não só um dos grandes títulos, né, dos quadrinhos contemporâneos, mas uma obra de ficção, né, testemunhal, uma obra né, que se lê ao lado, que se pode ler ao lado, né, dos grandes, né, das narrativas de testemunho, né, Primo Levi, Robert Antelmi, né, o Maus. Oi, gente, desculpem, acho que minha conexão caiu e eu voltei aqui. Deu uma travada e agora você É, voltou. desculpem. Vamos prosseguir. Conexão tem isso. Então eu dizia assim, falar de Maus, que é uma obra que, como eu dizia, né, não é só um dos grandes títulos dos quadrinhos contemporâneos, né, é um dos grandes títulos da chamada narrativa de testemunho, né, e que se lê ao lado né, dos grandes, né, como o Primo Levi, né, Robert Antelmi, para mencionar os dois autores, dois sobreviventes, né, do Holocausto, que legaram, né, testemunhos pungentes, e a Maus se lê como uma obra que articula, né, que articula a memória, né, do pai, né, do Wlałek, né, Spiegelman, ele próprio sobrevivente, né, de Auschwitz, a memória de uma relação, né, complicada, difícil, né, dele com o filho, o autor, Art Spiegelman, e eu vou depois falar um pouquinho também do quanto essa relação algo complicada, né, entre pai e filho, também ou pode ser lida, né, de algum modo, como uma resolução da experiência traumática da sobrevivência, né, do Holocausto e de Auschwitz mais particularmente. Então, assim, agradecer de novo, mais uma vez, o convite do museu e parabenizar pela iniciativa. Eu sei que não é a primeira, né, das lives que o museu tem feito uma coisa dessa experiência toda, né, de pandemia, se alguma coisa bacana saiu, foi a gente ter descoberto que está aí, né, a tecnologia pode ser usada para encontros e discussões que antes demandavam agendas mais complicadas, né, porque presenciais. Né? Então, muitíssimo obrigado uma vez mais e vamos ver se eu só preciso tirar uma dúvida antes de começar a falar, que é como é que eu compartilho meus slides para o pessoal ir acompanhando. Ah, tá. Você deve ter embaixo, se está no computador, Sim. share Tá, screen. share screen. Sim. Daí você compartilha a tela, tem que estar aberto o PowerPoint. Tá, só que tá desabilitado para mim. Deixa eu ver um segundo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Ah, tá. Acho que agora deve ir. Tá. Desculpa, tente agora de novo compartilhar, que deve estar. Tá aparecendo lá? Por enquanto, não. Não. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. A gente já vai resolver o problema técnico. Ah, aí.
Acho que houve um pequeno problema de conexão, já voltamos. Já voltamos. A minha conexão não está boa, gente. Já vou antecipar desculpas, porque eu estava num outro evento, num seminário de linha do programa lá, e também caiu, assim. Então, vamos ver se... Agora está aparecendo, gente? Agora tá. Tá? Ok, então vamos lá. Só um pouquinho. Eu pedi para ninguém na internet, que aí ajuda. Então, vamos lá, gente. Bom, eu vou seguir, né, esse roteiro que está aí, né, nesse primeiro slide, em que eu vou tentar pautar, né, até para respeitar o tempo, eu vou tentar pautar a discussão sobre o mouse a partir de um recorte, né, porque como é uma obra, para quem já leu, né, uma obra riquíssima, né, ela permite várias leituras. Né, eu vou propor aqui um recorte, né, que a gente trabalhar a partir do mouse, né, a possibilidade de articular essa obra, né, a discussões sobre memória e memória traumática. Né? Então, eu abro com uma brevíssima, né, explanação acerca, né, do que é essa memória traumática, enfim, né, de como a gente pode entender, definir, né, isso que se chama de memória traumática. Em seguida, né, também uma breve, né, reflexão sobre de que modo, né, as linguagens artísticas, ficcionais, né, de que os quadrinhos são parte, de algum modo permitem, né, uma aproximação, né, a essas memórias, muitas vezes mais sensível, né, mais complexa até, né, do que, por exemplo, né, o discurso mais acadêmico, né, incluso aí o discurso historiográfico. E aí encerro, né, com uma leitura um pouco mais detida, né, de alguns aspectos do mouse, né, que, por outro lado, aparece ao longo da fala. Né. Eu vou usar como suporte, né, de algumas reflexões mais teóricas, né, algumas imagens, né, no mouse, já, né, tentando articular um pouquinho a discussão teórica sobre memória, sobre trauma, né, enfim, a própria narrativa do Spiegelman. Né? Então, eu começo, né, falando da experiência, ou mais precisamente, né, do que é isso que se convencionou chamar, né, de memória traumática. A ideia de trauma, né, ela está muito articulada, né, ao discurso da psicanálise, né, e uma boa parte, né, dos estudos que vem se desenvolvendo desde alguns anos, né, em torno ao conceito de memória traumática, tentando deslocar essa discussão do campo clínico, né, onde ela surge com Freud lá, né, nos anos 10, logo depois da experiência, né, da Grande Guerra, para pensar, né, acontecimentos históricos mais amplos, né, a própria guerra, né, mas também o Holocausto, bomba atômica, no contexto da América Latina, né, as ditaduras recentes. Né, então, uma boa parte das discussões que em vários campos, na história, ciências sociais, a literatura, vem instrumentalizando esse conceito, né, de memória traumática para pensar, né, eventos, acontecimentos históricos mais amplos, né, partem da premissa que é a premissa da psicanálise. Né? O trauma, né, é aquela lembrança, aquela memória, né, muitíssimo grosso modo, né, que reprimida, né, a um nível mais profundo do inconsciente, né, dificulta a sua significação. Né? Então, a memória traumática é aquela memória que não pode ser, né, nem lembrada nem esquecida, né, porque reprimida, né, a um nível mais recalcada, né, a um nível mais profundo, né, do inconsciente, não pode ser significada e, portanto, não pode ser superada pela linguagem. Né? Essa definição, aqui apresentada muitíssimo a grosso modo, né, ela desliza para os estudos, né, sobre memórias traumáticas, tomado aí esse conceito, né, como uma chave para se entender experiências históricas difíceis, catastróficas, como as que marcaram, né, o século XX e
mas particularmente aqui no nosso caso, o Holocausto. Né? E como se opera, né, esse deslocamento? Né? De que maneira, né, se opera a transposição, né, de uma reflexão, de um conceito pensado inicialmente, em especial, né, para a vivência clínica, né, para se pensar eventos e acontecimentos históricos mais amplos. Né? De modo geral, e aqui eu me apoio especialmente num filósofo francês chamado Paul Ricoeur, né? Ele vai dizer, olha, as memórias, né, traumáticas, né, elas não se distinguem, né, fundamentalmente das demais, né, experiências de memória. Né? Tanto as memórias traumáticas quanto as memórias não traumáticas, né, diz o Ricoeur, né, elas não se constituem, né, apenas individualmente. Né? Então, mesmo o paciente, né, que no divã utiliza, né, o tratamento psicanalítico, né, para superar, né, um trauma que é individual, né, esse trauma também é, de algum modo, né, informado pela partilha, né, dessa lembrança traumática. Então, para o Ricoeur, né, seja ao nível, vamos chamar aqui de individual, né, seja ao nível social, né, o que há, né, o que ele defende, é a existência de uma interdependência, né, entre a memória individual e a memória social e coletiva, ou a memória construída, né, social e coletivamente, né, aquilo que o Ricoeur vai chamar, então, de uma partilha social da lembrança. Né? E essa interdependência, né, essa inter-relação entre a memória individual e a memória coletiva, né, ela também diz respeito ao modo como se constituem, né, as memórias, né, traumáticas, né, que são lembranças, são memórias socialmente partilhadas. Né? Elas se expressam muitas vezes individualmente, né, mas essa expressão individual, né, do trauma, ele interage, né, com modos social e coletivamente constituídos. Né? No que reside, né, então, a especificidade do trauma, ou da memória, né, traumática, em relação a outras experiências de memória. Né? Se elas compartilham, né, essa partilha social, em que reside, né, aquilo que há de específico, né, na memória traumática. Né? Aqui eu tento elencar, né, alguns, vamos chamar aqui de consensos, né, em torno aos estudos sobre o trauma, a partir de alguns autores que vêm se dedicando em campos distintos, né, da história, da literatura, da filosofia, da própria psicanálise, né, a pensar as especificidades e os efeitos, né, das memórias traumáticas nas sociedades contemporâneas. Né? E há três efeitos, né, ou três especificidades, né, particularmente. Né? O primeiro desses efeitos, né, é o quanto tardiamente, né, eles repercutem. Né? Os efeitos tardios, né, das memórias traumáticas, né, que implica, o que significa, né, falar aqui em efeito tardio. Né? Um efeito que não é imediato. Né? Os efeitos, né, das experiências traumáticas, eles se desdobram, né, e alcançam mesmo aquelas gerações, aqueles indivíduos que não necessariamente viveram diretamente o trauma. Há um historiador norte-americano, né, chamado Dominique Lacapra, que enfatiza isso, inclusive em relação à própria experiência do Holocausto. Né? A memória traumática, o trauma, né, ele afeta, né, os efeitos do trauma dizem respeito, inclusive, àqueles indivíduos e grupos, aquelas gerações que não necessariamente viveram a experiência traumática. Ela atravessa e alcança, produz efeitos, portanto, para além, né, da experiência mais imediata. Do mesmo modo, são efeitos difíceis de controlar, né, difíceis de dominar plenamente. Do mesmo modo que na experiência clínica, né, na experiência individual, né, também em relação a sociedades ou grupos que viveram experiências extremas, né, os efeitos dessas experiências, no modo como as sociedades se organizam, como elas se percebem, alguns desses efeitos são difíceis de controlar plenamente.
Esses dois efeitos, né, essas duas características, perdão, né, o de produzirem efeitos tardios e nem sempre controláveis plenamente, né, levam a uma segunda característica do trauma, se pensar do trauma como um acontecimento histórico, né, que é a dificuldade, né, de narrar esses efeitos. Né? Então, e aí também, né, do mesmo modo que na experiência clínica, né, os estudos sobre trauma enfatizam, né, o quanto as memórias traumáticas, né, elas interditam, né, a narração. Né, uma imagem, né, do Walter Benjamin, né, um filósofo, um pensador alemão do início do século XX, ele próprio, a seu modo, né, vítima da perseguição aos judeus pelo nazismo, né, que ilustra isso, né, de um modo muito sensível, né, quando ele fala dos soldados, né, um texto dos anos 20, Experiência em Pobreza, chama-se, né, quando ele fala dos soldados, né, que voltavam da guerra, das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né, mais ricos em experiência, por outro lado, emudecidos, né, por essa experiência, né, porque traumatizados pela violência e pela catástrofe. Né. Então, o trauma interdita a narração. Né, e ao interditar a narração, né, ele dificulta que sociedades e grupos confrontem o seu passado, né? Lidem com o seu passado, né? Confrontem o seu passado, deem um sentido e um significado ao passado. Né? Por isso, o trauma se caracteriza, né, como eu comentei ainda há pouco, né, por essa experiência algo contraditória, né, paradoxal. Ele oferece um passado que não pode ser, ao mesmo tempo, nem esquecido e nem lembrado. Ele não pode ser esquecido porque o esquecimento pressupõe a superação, e a superação pressupõe a capacidade de narrar essa experiência. Por outro lado, né, essa superação pela linguagem, né, pela narração, também pressupõe a lembrança dessa experiência. Né? E essa lembrança passa pela capacidade de narrá-la. Né? E se o trauma interdita a narração, então, ao mesmo tempo, eu não posso lembrar, porque lembrar significa, ou passa, né, pela capacidade da narrativa, mas tampouco ele é esquecido. Né? Ele permanece como alguma coisa que estrutura, né? Que estrutura os modos como as sociedades, né, se pensam e se relacionam, né? E como constituem modos e percepções de vida desde o presente que são, de algum modo, né, informadas, né, por essa lembrança traumática. No caso do mouse, né, eu vou avançar aqui para já apresentar o primeiro quadro do mouse. Né? Uma das características, né, que atravessa, né, toda a história e sobre a qual eu comentei rapidamente já ainda há pouco, né, é o quanto, de algum modo, né, o trauma, né, do pai, né, informa a relação com o filho. Né? Maus, né, é uma narrativa, num certo sentido, né, de uma experiência traumática que sobrevive, né, ao Vladek Spilgman, né, o pai, e impacta, né, produz efeitos no filho, Art Spiegelman, né, o autor do Maus, entre outras coisas, né, pelo modo como esse trauma, né, essa condição de sobrevivente, ela perpassa toda a relação do pai com o filho, né, toda a relação de Vladek com Art. Né? E é significativo nesse sentido, né, que a história de um sobrevivente, né, que é o subtítulo do Maus, comece com um quadro que diz respeito não a Vladek, o pai, né, mas à infância de Art. O primeiro quadro do Maus, que é esse que está aí na tela, né, começa com Rego Park, Nova York, 58, né, e a lembrança de Art. Era verão, eu me lembro. Né? Então, todo o fio narrativo, né, toda a condução e mesmo a motivação, né, do Art para escrever e desenhar, né, Maus, né, tem a ver com essa constatação, né, com a percepção muito clara, né, de que a condição de sobrevivente e o trauma da experiência de Auschwitz não diz respeito apenas ao pai, mas também a ele.
né, numa entrevista, ele chega a comentar isso, né, que ele foi motivado, né, a escrever, a produzir Maus, principalmente, né, pelo desejo de fazer alguma coisa grandiosa, algo grande, né, ele diz. Então ele vinha já produzindo, né, em revistas independentes, a HAL, que ele próprio editava, né, com a esposa dele, e ele queria fazer uma coisa que fosse, né, maior do que essa produção, algo underground, né, com o qual ele estava familiarizado. Mas, além disso, ele fala, eu queria fazer alguma coisa em homenagem à minha mãe, né, que se suicida em 62, também, né, em decorrência o suicídio, né, dos efeitos traumáticos, né, porque tanto a mãe, que agora me escapou o nome, quanto o pai foram, né, sobreviventes de Auschwitz. Os dois, né, perderam um filho, né, um irmão que a arte não conheceu. Né? Então, o primeiro quadro, né, de Maus, que é a história do sobrevivente, né, abrir com uma memória, né, do próprio arte, né, é significativo né, desses efeitos tardios e do quanto, né, a experiência do trauma ela atravessa, né, gerações, né, o quanto ela tece relações, né, e o quanto ela permanece, né, como alguma coisa, algo algo determinista, né, a determinar ou a orientar, né, pelo menos, o modo como as relações se constituem. Né? O quadro seguinte, né, é um quadro do segundo volume, né, do Maus. Ele foi no Brasil há 2 edições. Uma edição dos anos 90, que é a edição da Brasiliense, publicado em 2 volumes, respeitando a publicação original nos Estados Unidos. Mais recentemente, né, a obra foi relançada em volume único, tanto lá quanto aqui pela Companhia das Letras. Né? Esse quadro, né, e eu trago porque também para mim é muito significativo, né, de uma outra característica dos estudos traumáticos. Né? Além dessa anterior, dessa relação, né, implicada, né, do quanto o trauma implica, né, a relação de pai e filho, né, o quanto, e aí eu recorro de volta, né, à fala do Lacapra, né, o historiador norte-americano, né, o quanto a experiência traumática, né, o quanto a memória traumática, ela afeta não só os que viveram diretamente o acontecimento traumático, né, mas repercute e, de algum modo, é sentido, percebido, né, vivido também por aqueles que não estavam lá, né, mas que são, né, como que herdeiros, né, dessa memória. Né? Nesse quadro, né, no contexto do Maus, o Art Spiegelman está surtando, né, com a repercussão, né, da obra, né, e o quanto ela tem surtido efeitos positivos, né, na carreira de um autor até então tanto quanto obscuro, né, porque afeito aí ao mercado underground. E uma das razões, né, dessa pira, né, né, do arte, ele está fazendo sucesso com a história do pai dele, né, e mais do que a história do pai dele, né, a história do pai como sobrevivente de Auschwitz. Né, ele está fazendo sucesso, né, a carreira dele desponta, né, comercialmente, inclusive, né, narrando uma tragédia que diz respeito ao pai e a outros tantos milhões, mas que também diz respeito a ele. Né? Então, essa imagem é muito bacana, né? Porque ele está no estúdio, é um daqueles momentos, né, em que o personagem dele não é representado, né, como um rato, né? É ele, mas com a máscara do rato, né, numa metalinguagem aí muito interessante, né? Porque, para quem não conhece, né, os personagens do Maus, eles são representados, os judeus como ratos, os nazistas como gatos, né, os poloneses como porcos, cada grupo tem né, ele é representado como uma espécie animal. E em algumas passagens, poucas delas, essa é uma delas, né, o Art Spiegelman opera essa relação metalinguística, né, em que ele deixa de ser o Art Spiegelman representado como o rato, personagem de si mesmo, né, em relação com o pai, se representa, né, como o autor do Maus, né, já com o Maus, né, repercutindo, inclusive comercialmente, mas o signo, né, de que as duas figuras se relacionam, né,
aparece nessa máscara, né, de camundongo que ele coloca sobre o próprio rosto, debruçado na prancha, né? E abaixo da prancha, né, os cadáveres, né? Como que assombrando, né, como que presentes, né, nessa, né, o espectro, portanto, né, do trauma, o espectro da tragédia, né, ele está presente o tempo todo, né, o tempo todo, não só, né, na relação do Art com o pai, né, mas no próprio modo como o Vadrak reage, né, a seu modo, reage, né, à repercussão positiva, né, ao sucesso comercial de Maus, né, quando reconhece que, no fim das contas, o primeiro grande sucesso dele, né, o comercial, como quadrinista, né, adveio de uma narrativa sobre a tragédia. Né, uma tragédia, como eu disse, que ainda tem afetado mais diretamente o pai e a mãe, né, e a geração, né, dos que sobreviveram a Auschwitz e a outros campos, né, no caso do pai e da mãe a Auschwitz, né, também afeta a sua geração, né, ele que já nasceu no pós-guerra, ele que já nasceu numa condição em que o campo já não era uma realidade presente, né, mas uma realidade ainda vivida porque ele herda essa memória, né, ele herda essa experiência, né, ele é um filho dessa memória, né, e não pode escapar a ela. Adiante, então, né? Uma das coisas bacanas, né, no Maus, né, é que o que o Spiegelman faz, há várias coisas bacanas no Maus, né? Mas uma das coisas que chama atenção, né, para quem o lê pela primeira vez, e se alguém aqui que está assistindo não teve a chance de lê-lo, eu sugiro que o faça rapidamente, né, porque é uma obra maravilhosa, genial, assim, né? Também, né, tem também a ver com a sinceridade, né, com que o Art trata tudo no texto, né, da relação com o pai, né, a presença da experiência traumática da memória traumática, né, mais particularmente Auschwitz. E a seu modo, né, na linguagem dos quadrinhos, né, o Art leva adiante, né, aquilo que, pelo menos desde Primo Levi, né, vários sobreviventes, né, vêm tentando fazer, né, que é encontrar um modo, para usar uma expressão que se tornou algo comum, né, nos estudos sobre a Shoah, né, representar o irrepresentável, né? E aí eu entro na segunda parte, né, da minha fala, né, que é pensar um pouco essa relação entre catástrofe e representação, né? É bastante conhecida, né, a fala, né, do Adorno, né, o filósofo alemão judeu, exilado, né, nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né, num texto dos anos 60, né, chamado Educação após Auschwitz. A frase, né, que está ali na tela, né, é aquela em que ele afirma, né, que escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, né? Não se pode tomar, né, essa fala do Adorno, né, ao pé da letra, né? Adorno não reivindicava o fim da poesia, né? Adorno reivindicava o fim do poema ou da literatura, né? Mas ele chamava a atenção, né, por essa afirmação que tem aí, portanto, né, um apelo bastante alegórico, né? Ele chamava a atenção para o fato de que narrar uma experiência, né, como o Holocausto, né, narrar uma experiência limite, né, como a do Holocausto, né, demandava, exigia, né, uma outra forma de linguagem, né, uma outra forma de narrativa, né, porque a linguagem tradicional, né, e esse me parece ser o cerne, né, da afirmação do Adorno, né? A linguagem tradicional, né, seja a linguagem da literatura, seja a linguagem da história, né, ela não é capaz, né, de dar conta da dimensão dessa experiência, né, de dar conta da dimensão dessa catástrofe. Então, mais do que qualquer outra coisa, né, o que o Adorno chama atenção lá nos anos 60, né, é para a dificuldade, né, de narrar, de representar pela narrativa, né, experiências como o Holocausto, né?
uma dificuldade, né, que, em larga medida, as linguagens ficcionais, e aqui eu penso na literatura, no cinema e nos quadrinhos, né, acabam por contornar, né, de um modo mais sensível, né, do que as narrativas, do que os discursos mais acadêmicos, né? Vamos referir assim, tomando aqui essa expressão no sentido bastante amplo. Né? E onde reside essa dificuldade, né? E por que, de algum modo, as narrativas ficcionais acabam, né, por contorná-la, né, de um modo mais eficaz e mais sensível? Né? Primeiro, porque as memórias, né, e as narrativas, né, de trauma, elas evidenciam, né, de modo bastante peculiar, né, as tensões entre história e memória. Né? E aqui eu faço um recorte também em função do tempo, tentando pensar a relação da memória traumática com a minha disciplina de atuação, que é a história. Né? Primeiro, as memórias traumáticas, né, e a necessidade de narrá-las acabam, como eu disse, evidenciando, né, de modo mais sensível as tensões entre as exigências, né, metodológicas, teóricas, conceituais, né, da história e narrativas, né, da história como disciplina, né, como um conhecimento intelectual, como um conhecimento metodologicamente informado, e as narrativas de memória, né, cujas necessidades, né, são outras, muitas vezes distintas, né, daquelas da história. O que implica dizer, entre outras coisas, né, uma tensão entre, né, o historiador, né, que escreve a partir de exigências, né, as mais diversas, e aquelas exigências que são as do sobrevivente. Né? Esse tensionamento, né, entre a demanda da exigência acadêmica, né, e a necessidade de dizer, né, de falar da sua própria experiência, né, ela acaba muitas vezes sendo evidenciada, né, de modo mais sensível, a partir, né, da tentativa, né, de narrativa, de discursos como os da história, né, de dar conta, né, da experiência traumática. Uma segunda dificuldade, né, que ajuda a compreender, né, por que as narrativas ficcionais, né, podem lidar melhor, né, com esse passado traumático, né, que é a perda, né, dessa posição privilegiada, né, eu coloco aí entre aspas, da distância temporal, né, que é, embora hoje um pouco menos, né, mas ainda, né, aparece no discurso de muitos historiadores e historiadoras como uma questão fundamental. Né? Tomar distância, né, significa, entre outras coisas, poder olhar mais objetivamente, né, um dado acontecimento, né, poder interpretá-lo de modo mais crítico, né, acionando recursos, entre outros, teóricos, né, metodológicos. Né? Ora, se do trauma, né, se quando nós falamos do trauma, nós falamos de memórias, né, que remetem a experiências, a acontecimentos que não estão distantes, né, mas que estão ainda presentes, né, esse privilégio, né, eu insisto nas aspas, né, ele fica suspenso. Né, porque eu não estou falando, né, de um passado que já passou, né, eu estou falando de um passado, né, que um historiador holandês, né, o Chris Lawrence, chama de passados quentes, né, esse passado que ainda queima, né, esse passado que ainda arde, né, esse passado, portanto, né, que não é de fato passado, né, não no sentido no sentido temporal, né, no sentido cronológico, perdão, né, mas não é passado, né, porque ele ainda vive, ele ainda impacta, né, ele ainda produz efeitos no presente. Né? Então, como tomar distância? Né, essa distância temporal, né, essa distância que, ao menos em tese, né, permite que nós, historiadores, possamos olhar, né, um acontecimento com um certo grau de objetividade. Né? Como lidar com acontecimentos que não permitem essa distância. Né? O que significa dizer ainda, né, que a temporalidade do trauma, portanto, né, ela é, de certa forma, incompatível com a da história. Né? São duas temporalidades que entram em conflito, né, que não se excluem necessariamente, né, mas que entram em conflito, né, em função justamente desse passado, né, que se estende, que alcança, que ainda arde, que ainda queima, né, no presente. Né? O que implica dizer, né, por fim e por último, né, que
essa repetição do trauma, essa presença do passado, né, no presente, essa presença de um passado traumático no presente, né, colapsa o próprio presente. É porque, entre outras coisas, né, eu não consigo olhar um evento passado, né, e ter dele uma dimensão, mais, insisto, né, objetiva, né, como se pretende em relação ao historiador, em relação à história e aos historiadores, né, ou mais crítica, né, porque essa pretensão, essa né, de alguma objetividade, né, e digo alguma porque hoje em dia se sabe, né, que a relação com o passado, mesmo na história, não é inteiramente objetiva, né, há um frágil equilíbrio, né, entre a objetividade e a subjetividade, mas mesmo essa relativa objetividade, mesmo essa busca, mesmo que parcial, né, por um olhar objetivo, né, se vê em relação ao trauma colapsado, né, pela presença desse passado, né, desse passado que não passa, né, desse passado que queima, né, para usar para voltar uma vez mais à expressão do Chris Lawrence. Daí, né, que as narrativas ficcionais, né, de algum modo, e aí penso, né, de novo, no cinema, na literatura, nos quadrinhos, né, de que o Maus é parte, né, elas acabam, de algum modo, oferecendo, né, uma alternativa interessante, né, para se pensar, né, o testemunho, né, para se elaborar, né, as memórias traumáticas, né, para atribuir a elas um sentido e um significado por meio da narração, em especial, né, das narrativas chamadas testemunhais, né, porque, e aqui eu vou tentar resumir, né, muito rapidamente, né, porque, de algum modo, né, as narrativas ficcionais, né, elas oferecem uma condição, oferecem condições, perdão, né, de enfrentar de modo mais hábil, né, coloca aí entre aspas, essas dificuldades que as narrativas, os discursos, por exemplo, a história, têm mais dificuldade de enfrentar. Né? Elas, né, por serem narrativas que se abrem, né, ao presente, né, de um modo que a história nem sempre se permite. Né? Por serem narrativas que se abrem, né, à dimensão sensível e trágica, né, do passado, de modo que também, né, a história nem sempre se permite, né, essas narrativas ficcionais, né, elas acabam fazendo aparecer, né, a importância do testemunho e o caráter trágico, né, da experiência testemunhada, né, de um modo que nem sempre a história e as chamadas, né, ciências sociais, né, são capazes de fazê-lo. E não é por acaso, né, me parece, né, que não, né, que boa parte, né, dos estudos testemunhais, seja na história, né, no campo, né, da teoria literária, da filosofia, enfim, né, se apoiam justamente sobre narrativas literárias e ficcionais, né, tomadas aí da ficção no sentido bastante amplo, né? Porque, entre outras coisas, essas narrativas de testemunho, né, elas reiteram, né, a importância de que essa memória, né, traumática, ela seja preservada, né, ela repercuta, né, no presente, né, que é outra característica, né, que distingue muitíssimo, grosso modo, de novo, né, as narrativas ficcionais das narrativas acadêmicas, né, enquanto narrativa acadêmica, enquanto o discurso, por exemplo, historiográfico, né, tende a reivindicar um certo distanciamento, né, capaz de fixar, né, em categorias, em métodos, né, uma certa experiência passada. As narrativas ficcionais, né, elas pretendem justamente o contrário, né, que é reiterar a sobrevivência, a permanência, né, dessas experiências, né, que pode chamar aqui com algum cuidado de uma recusa à musealização, né, dessa experiência. Né? Dessas narrativas, né, aquela que talvez seja a inaugural, vamos dizer assim, né, é a do Primo Levi. Né? É Isto um Homem, né, publicado ainda no final dos anos 40, começo dos anos 50, passa, eu não lembro exatamente o ano,
passa inicialmente um pouco desapercebida, a publicação do Lévy, É Isto um Homem. Há quem diga, né, e me parece um argumento bastante razoável, né, que essa primeira repercussão da obra, né, bastante tímida, se deveu ao fato, né, de que justamente a experiência que ele narra ainda está muito recente, né, e assim, por assim dizer, né, o mundo não estava preparado, né, para reviver essa experiência por meio da narrativa testemunhal do Lévy, e a obra repercute depois de alguns anos, né, e se torna ainda hoje, né, uma leitura fundamental, né, imprescindível para quem trabalha, né, não só para, né, mas em especial para quem trabalha, né, com a pesquisa, enfim, a experiência do Holocausto. Né? E eu remeto ao Lévy porque, de algum modo, né, e eu comentava isso ainda há pouquinho, né, de algum modo é possível, né, ler o Maus como se lê É Isso um Homem. Né? É possível ler Art Spiegelman como se lê Lévy. Né? Não só porque são duas obras grandiosas, né? E aqui eu vou adjetivá-las, né? Porque o adjetivo cabe aqui, né? São duas obras grandiosas, né? Mas porque o modo, né, como o Lévy e o Art Spiegelman, né, configuram, né, a memória, o Lévy, a dele mesmo, né, a do Art, a do pai, né, são também muito próximas e produzem efeitos muito parecidos, né? Produzem efeitos muito semelhantes. Né? Então, o próprio Lévy vai pensar também em algumas características do próprio Maus, né? O que caberiam no próprio Maus. Né? Primeiro, né, essa tensão, né, entre a necessidade de narrar e a impossibilidade de fazê-lo. Uma impossibilidade que tem a ver tanto com aquela fala do Adorno lá atrás, né, fazendo um poema depois de Auschwitz é um ato bárbaro, mas também uma impossibilidade que tem a ver com a própria experiência individual, né? Quer dizer, como falar de uma experiência que me tocou tão profundamente, que marcou tão profundamente, né? Quer dizer, como reviver essa experiência, porque narrar também é seu modo de reviver a experiência. Né? Narrar também é admitir que a experiência não é passado, a experiência ela ainda produz efeitos, né, no presente. Ao mesmo tempo que eu constato essa impossibilidade ou essa dificuldade de narrar, eu tenho plena clareza da necessidade de fazê-lo. O próprio Lévy, sobre a sua experiência, o Art, sobre a experiência do pai. Mas, a seu modo, né, para quem conhece o Maus, isso é muito visível logo no começo. Né? Vladek não hesita, né, em abrir a sua história para o filho. Né? Há momentos ao longo da narrativa em que a narração, o testemunho do pai, do Vladek, provocam ruídos, né? Provocam algumas discórdias, né? Provocam algumas tensões, a palavra é essa, né? Entre ele e o filho. Mas não é a resistência do Vladek, né? Que desde o começo se dispõe a narrar, como que reconhecendo, né, a importância, né, de também ele contar ao filho, né, a sua experiência, né, reconhecendo isso, né, que eu comentava agora, né, essa necessidade de dizê-lo, por mais difícil que seja. Né. Uma segunda característica, né, que é como traduzir essa experiência do sofrimento em conceitos, né, vamos chamar aqui eu chamo de universais, né? Mas em conceitos legíveis, né? Quer dizer, como tornar inteligível uma experiência tão extrema, né? Como fazer o outro sentir, né, ainda que ao nível da empatia, né, o sofrimento e a dor que, em última instância, só eu posso dizer, porque fui eu quem a vivi. E aí a última questão, né, e eu volto a ela uma vez mais, né, que é o quanto essas marcas do passado, né, elas permanecem no presente. No caso do Maus, isso atravessa, né, uma boa parte da obra. Né? Um segundo, né, aspecto sobre o qual eu queria falar, aí antes de começar a falar, antes de entrar, né, uma vez mais no Maus, né, o quanto a narrativa, né, ficcional, né, eu uso a expressão aqui desconstruir, né, não sei se é a mais precisa, mas talvez seja
aqui consiga expressar um pouquinho o que eu quero dizer, né? O quanto a narrativa ficcional, né, ao desconstruir, né, a historiografia, né, por permitir uma aproximação sensível, né, à experiência do trauma, né, por abrir-se mais facilmente, né, ao passado, né, e a necessidade de manter vivo, né, de manter presente esse passado, né, ela o faz justamente porque se sustenta, né, e repercute, né, uma leitura que é, ao mesmo tempo, ética e estética, né, desse passado. Né? Aí alguém poderia perguntar, puxa, mas a historiografia também não é não propõe uma leitura ética? Sim, certamente. Né? Mas talvez a novidade, né, da linguagem ficcional, né, seja que enquanto a historiografia defenda, né, ou pratique, né, uma linguagem e uma leitura do trauma que é ética, conceitual e metodológica, né, a estética, né, fica aí num segundo, terceiro plano, né, dependendo do historiador da historiadora, né, as narrativas ficcionais, elas afirmam o que também aparece nas narrativas historiográficas, né, que é a necessidade de tratar, de ler eticamente esses passados, por um lado, né, mas moldá-los, né, em escolhas estéticas que, por assim dizer, permitam, facilitem, estimulem, né, a sua repercussão, né, a sua assimilação, se é que se pode dizer assim. Deixa eu voltar aqui. Né? Há um quadro, né, também no volume 1, né, logo no começo, né, da narrativa do Vladek para o filho, né, que são dois quadros, né, que sintetizam, né, de modo, a meu ver, bastante significativo, né, a importância que tem o testemunho, né, quando estamos a falar de memórias traumáticas, né, porque o Vladek fala para o filho, né, para o Art, né, que olha, nem tudo, né, o que eu vou te contar aqui você vai encontrar vestígios, fontes, né? Porque uma das coisas que os nazistas fizeram foi, né, quando perceberam, né, que tinham perdido a guerra, foi destruir o máximo possível, né, de evidências que pudessem, né, ser usadas como prova, né, da destruição, etc. Né? Aí ele encerra. O que eu vou contar a você agora são coisas que eu mesmo vi. Eu fui testemunha ocular. Né? Essa expressão, né, coisas que eu mesmo vi, que fui testemunha, tem um peso muito significativo, né, e muito importante nas narrativas de memória e de trauma, né, porque, de fato, né, e o Holocausto é um exemplo muito expressivo disso. Né? De fato, muitas das evidências documentais que são substrato, né, do trabalho do historiador, né, sobre algumas dessas experiências, desapareceram. Né? Desapareceram, não raro, porque foram destruídas. O que obriga, né, a aceitarmos, como parte de um pacto, de um acordo, né, em nome da sobrevivência, né, desse passado, né, e também com uma escolha ética e política, né, de instrumentalizarmos o presente, né, para evitarmos a repetição, né, dessa tragédia ou dessas tragédias, né, nós tomamos como evidência, né, aquele que viu, a palavra daquele que viu, né, que é o sentido mesmo etimológico, né, da palavra testemunha, né, aquele que estava lá, aquele que viu. Né? Em não poucos eventos de que o Holocausto é, como eu disse, né, talvez o exemplo mais acabado nesse sentido, né, esse passado só nos chega, e só nos é possível, principalmente, né, porque nós aceitamos a palavra de quem viu. Nós aceitamos o testemunho. Nós aceitamos que a memória de quem viu narra não apenas a sua experiência individual, mas permite acessar também, né, dimensões, aspectos mais amplos
desse acontecimento. Esse é um pressuposto fundamental. Né? E o Spiegelman, né? O filho, o Art Spiegelman, é muito feliz nisso. Né? Porque ao longo de toda a obra, né? Ao longo de todo o Maus, né? A gente acessa uma experiência histórica que afetou, né? Milhões de pessoas, né? Que sobrevive ainda hoje, né? Como signo da capacidade de produzirmos tragédias e catástrofes, mas o tempo todo ele não perde de vista, né? Que tudo que ele conta sobre o Holocausto, toda a violência, né? Que ele descreve na linguagem verbal e na linguagem visual, dependem, no caso do Maus, fundamentalmente, né, que nós aceitemos ética e politicamente isso que aparece nesse quadro. Né, que aquilo que Vladek diz, né, ele diz porque viu, né, porque ele foi testemunha. E isso está em todo o Maus. Né? Quem diz é Vladek. Perdão. Né? Ele viu. Né? E ele pode dizê-lo. Né? Então, em relação a Auschwitz, né? É como se a arte fosse uma espécie de tradutor, né? Mais do que talvez um intérprete, embora também o seja, né? Ele é quase que um tradutor, né? Um mediador entre a memória do pai, né? e o presente. Então, já indo para o, né, pro encerramento, né? Agora que vendo os slides, tu encontra que tinha que estar no começo. Né? A gente prepara prepara com carinho, mas sempre tem uma coisa ou outra que podia ser arrumado. Né? Isso era isso, tinha que estar no começo. Ainda bem que o Michel, no começo, apresentou um pouco a obra. Né? Mas, enfim, né? Maus, né? Como o Michel comentou no começo, né? Ela é uma obra cuja versão ativa, né? Aparece no começo dos anos 90, mas ela é publicada ao longo de vários anos, né? De 79 até 91. Inclusive, o Vladek, né? Ele não chegou a ver a obra, né? Porque ele morre antes do Art começar a publicá-la. Ela sai em ciclos, né? Em revistas, e depois ela é reunida em 2 volumes, e é ainda hoje a única obra em quadrinhos, né? A vencer o prêmio Pulitzer, né? Que é um prêmio concedido tradicionalmente a obras de literatura. Né? Então, ela é uma obra que repercutiu, inclusive, a um nível crítico de modo muito expressivo, ao ponto de ser laureada, né, com um prêmio entregue tradicionalmente a obras literárias e a escritores. Né? E há um certo consenso. Assim, eu sei que consensos sempre são meio complicados, né? Mas, enfim, mas há um certo consenso, né, de que Maus se trata, né, de uma obra que contribuiu, né, de um modo decisivo para elevar os quadrinhos a um outro patamar, né, um outro patamar artístico, a um outro patamar, né, histórico, né, inclusive. Né. O Joshua Brown, né, que é um historiador norte-americano, né, comentou, né, sobre Maus quando da publicação do primeiro volume, né, em 91, né, que Maus não é um quadrinho ficcional nem uma novela gráfica. Né, por mais inusual que seja a sua forma, é uma importante obra histórica que oferece aos historiadores e aos historiadores orais em particular, uma aproximação única à construção e interpretação narrativa. Ele é o que ele pode chamar aqui, né, de uma narrativa a seu modo, né, e muito peculiarmente historiográfica, né, e que articula 3 níveis, né, que estão o tempo todo presentes, né, na obra. Né. Um nível histórico, né, tomado aqui no sentido um pouco mais restrito, então é uma obra sobre o Holocausto, né, uma obra que pode ser lida tranquilamente, né, com uma história do Holocausto, né, junto com outras obras, né, que também partem, né, de experiências testemunhais, né, e eu mencionei aqui há pouquinho, retomo, né, o próprio Levi, Robert Antelmi, entre outros. É uma obra que tem também, né, o que articula também características que a gente pode chamar de etnográficas, né, porque traça, né, um painel muito interessante, né, da cultura judaica dos anos 30, ou seja, anterior, né, à cultura judaica anterior,
né, ao início da Grande Guerra, mas principalmente, né, é também uma narrativa que mapeia, né, de modo muito interessante, né, a cultura judaica dos sobreviventes, né, do Holocausto. Né? Então, é uma obra histórica, etnográfica, além de uma obra, ao mesmo tempo, de memória e autobiográfica, né? Porque é a memória do Vladek, mas é também, a seu modo, né, um ensaio autobiográfico do próprio Art, né, que faz referência à sua própria vida, né, sua juventude, sua carreira como quadrinista, né, o suicídio da mãe e o quanto isso impacta, etc, etc. Né? Então, é uma obra que você pode trabalhar, você pode ler e trabalhar com ela em pelo menos 3 chaves que se complementam, né? Porque não há um momento que é histórico, não há um momento que é etnográfico, não há um momento, né, que é uma obra de memória ou autobiográfica. Né? Essas 3 características, elas se articulam ao longo da obra. Então, é possível, dependendo, né, de como você lê, dependendo de como você quer trabalhar com a obra, na sala de aula, por exemplo, né, você pode lê-la, né, e trabalhar com ela, né, como uma obra sobre o Holocausto. Você pode lê-la e trabalhar com ela, né, para conhecer um pouquinho do ambiente cultural da comunidade judaica, né, do pré e do pós-guerra, né, sobre sobreviventes, e pode trabalhar com ela como um exemplo, né, de uma obra de memória e autobiográfica, né, ao mesmo tempo memória e autobiografia. Então, é uma obra também do ponto de vista narrativo, né, bastante complexa, né, e bastante rica. Né? E é uma obra, e aí mas deixa eu aumentar meu tempo aqui, acho que eu tenho mais, estou quase estourando, mas eu vou já dar uma fechada aqui, tá? E é uma obra, né, que repercute, né, que incorpora, né, algumas das principais características, né, das narrativas testemunhais, né? E de modo muito sensível, né, e talvez o apelo visual, né, talvez não, né, acho que o apelo visual, né, tem um papel muito significativo nisso também. Né? É uma obra que não apenas dá voz, né, às vítimas, né, em especial ao Vladek, né, mas que procura figurar, né, essa voz, né, essa experiência, né, das vítimas, né, por meio de quadros que dispõem, né, ao leitor, né, que aproximam o leitor, né, e produzem, né, uma empatia, né, em relação à própria, né, à própria dimensão do sofrimento. Né? O Saul Friedlander, né, que é um historiador do Holocausto, né, ele fala, né, sobre as narrativas testemunhais, né, que inserir, né, na dimensão coletiva, né, da experiência traumática, né, a voz dos indivíduos, né, a voz dos sobreviventes, né, permite, e aí eu cito, né, enfrentar a representação de um passado dominado, né, por decisões políticas e administrativas que neutralizam o caráter concreto desaparição e da morte. Né? Sobre Maus, né, isso é muito significativo. Né? Em vários momentos, em várias passagens, né, seja no discurso verbal, né, nos balões, seja principalmente, né, nas imagens, né, a experiência, né, pessoal, né, dá relevo a aspectos, né, do cotidiano mais ordinário e da violência, principalmente dos campos de concentração. Né? Essa imagem, né, eu a trago porque ela é muito significativa disso que o Friedlander fala. Né? Inserir a voz individual, né, permite você arrancar a morte da estatística, né? Permite arrancar a morte, né, dessa percepção, né, que a neutraliza. Né? Não são milhões. Né? É uma criança que foi morta, né, pela brutalidade, né, de um soldado nazista. Né? Não são milhões que morreram, mas é uma criança, que, agarrada pela perna, é dilacerada, né, violentamente dilacerada,
quando jogada contra o muro de um campo de concentração. Imagens como essa aparecem, ao longo da obra como a reafirmar a importância de que se fale do Holocausto e da tragédia do Holocausto, não apenas em termos estatísticos, incorrendo no risco de que, ao presente, para a nossa geração presente, essas mortes sejam neutralizadas, se não mesmo naturalizadas. Mas é preciso dar um nome ao sofrimento. É isso que o Maus também reivindica. É preciso dar um nome e quando não há um nome, um rosto ao sofrimento. É preciso arrancar a morte dessa dimensão neutralizadora. É preciso dizer quem morreu. É preciso dizer quem sofreu e quem morreu. É preciso dar um nome, uma voz e um rosto à experiência do sofrimento. E aí eu fecho, apontando algumas características outras do Maus, além dessas mais propriamente históricas, que é a sua dimensão pedagógica. Ela já está presente, essa dimensão pedagógica, quando o Maus articula 3 dimensões, a histórica, a etnográfica e a de memória. Mas, ao longo de Maus também, você consegue perceber, como leitor e como professor, enfim, o quanto a obra faz aparecer, representando, além de práticas e hábitos culturais da comunidade judaica do pré e do pós-guerra, muito particularmente, de modo muito sensível, o modo como a própria experiência do Holocausto não se fez como a erupção de uma tragédia que estava pronta, mas como um processo que foi se constituindo ao longo de anos e que alimentou, entre outras coisas, o antissemitismo. Então, a narrativa apresenta práticas de discriminação, de guetização, de encarceramento além do extermínio, meios e modos de disseminação do antissemitismo. E aqui eu encerro com alguns exemplos disso. Na narrativa do Vladek, em 1938, foi a primeira vez que eles viram acender a bandeira do nazismo. É uma passagem bacana, porque até aquele momento, para o Vladek, que era um comerciante judeu abastado, o antissemitismo já era uma experiência cotidiana, mas a ameaça do nazismo ainda não estava tão visível e tão presente, porque, entre outras coisas, ele fala, o antissemitismo é uma coisa com a qual ele estava meio que, aspas, acostumado. E ele, que tinha uma condição de vida algo privilegiada, não percebia, nos anos 30, ainda, uma ameaça que fosse diferente daquela que os judeus estavam acostumados a experimentar desde há muitos séculos. É esse momento, em 1938, quando a bandeira do nazismo tremula pela primeira vez diante dele, da família, que ele começa a perceber que talvez alguma coisa de diferente pudesse ser percebida nessa experiência nova que era a do antissemitismo nazista. Aqui, um pouco do cotidiano do campo, incluindo a tatuagem do número no braço. Mas essa sequência, de que aqui eu recorto só um pedaço, ela vem de 2, 3 páginas em que o Vladek descreve ao arte como foi a chegada no campo, e como era essa rotina no campo. Os tratamentos diferentes dados a uns e outros, o apoio dos poloneses que ajudavam a guarda alemã nessa vigília, na repressão contra os judeus, as formas distintas, as práticas distintas de discriminação, de violência dentro do campo, e assim sucessivamente. E aqui uma última imagem, que é a imagem do extermínio, no sentido mais estrito e amplo, ao mesmo tempo, da palavra. A imagem, por si só, evoca esse horror que é a da matança ampla e generalizada nos campos de concentração.
uma imagem por si só bastante chocante, né? Mesmo representada num quadrinho com ratos, né? Uma imagem bastante chocante. E aqui eu encerro voltando rapidamente para cá, né? Para esse slide aqui que eu, né, deixei passar batido, um comentário que acho que é importante, né? Quer dizer, por que falar de Maus? Né? Ou por que falar de outras narrativas de testemunho? Né? Por que falar de quadrinhos? Né? Por que pensar o quadrinho como uma narrativa de testemunho? Né? Por que o quadrinho nos serve, em que ele nos interessa? Né? De novo, né, o Saul Friedlander, né, o historiador do Holocausto, que eu mencionei ainda há pouco, né, ele defende que uma memória será efetivamente coletiva, né, se ela conseguir chegar a uma vasta quantidade, né, se ela for, se ela chegar a um público, né, bastante amplo. Né, e ele fala, obviamente, de algumas memórias, em especial a memória do Holocausto. Né, lembrar as tragédias, né, o Holocausto e tantas outras, né, que atravessaram o século XX, né, implica em tomar a memória dessas tragédias, né, como alguma coisa que precisa chegar e ser lembrada, né, por um público bastante amplo. O que significa, né, entre outras coisas, que a gente precisa, né, utilizar suportes, né, linguagens e narrativas que não apenas as acadêmicas. Né? E aqui, obviamente, não vai nenhuma crítica, né, às narrativas acadêmicas, nós precisamos delas, e eu sou acadêmico, né, estaria sendo contraditório, né, se dissesse o contrário. Né? Mas se trata de fazer lembrar, né, de tragédias, só a academia, só a historiografia não dá conta, né, e não chega, né, a um público muito amplo, não tem a capacidade de chegar a esse público como narrativas como Maus. Né? Então, nós precisamos falar de Maus, né, entre outras narrativas de ficção, né, para que essas memórias não incorram, né, no risco de serem esquecidas. Gente, é isso. Eu acho que eu extrapolei o meu tempo e eu peço perdão, mas encerro por aqui e estou aberto aí às questões. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou... Já tem várias perguntas que chegaram aqui. Eu vou fazer algumas delas. Vamos ver quantas que a gente consegue fazer. Bom, eu começo com uma pergunta aqui da Carolina Bertin. A Carolina pergunta em que sentido se daria a homenagem do Art à sua mãe. Tive a impressão de que o personagem... tive a impressão, ela, Carolina, falando, né? A impressão de que o personagem Art corta o discurso das sobreviventes mulheres, como quando ignora Mala, a nova mulher do pai, quando ela começa a contar sobre sua trajetória no campo, ou até mesmo quando representa a mãe como frágil e fraca, ou seja, a mãe representada através dos olhos do pai. Você quer que eu, fazendo uma pergunta, já responda, ou quer que eu faça Se tiver mais, depende de fazer um bloco de 2, 3, aí... tá. Então, essa é uma primeira sobre as figuras femininas retratadas no Maus. Outra pergunta, se essa metalinguagem dos animais, se ela tem algo a ver, se teria algo a ver com a Revolução dos Bichos do George Orwell. E uma terceira pergunta, para fechar esse primeiro bloco, então, uma pessoa que não colocou o nome, mas que pergunta se, na sua concepção, o Maus seria uma narrativa ficcional. Vamos lá. Então, começo lá pela primeira pergunta. Eu acho que, em parte, esse silenciamento, né, das figuras femininas tem a ver um pouco com o próprio tempo da obra. Né, dos anos 70, que começou a ser escrito nos anos 70, anos 80, enfim, e com o ambiente, né, dos quadrinhos desse período, que era ainda, não sei se ainda mas acho que era ainda um ambiente muito masculino. Né? Agora, por outro lado, né, essa explicação não dá conta. Né? Assim, né, dizer que o Art escreve porque o ambiente em que ele está ainda é um ambiente muito masculino não dá conta. Né? Eu acho que há, e de um lado, e aqui eu vou tentar uma explicação um tanto quanto analítica, assim, né? Aí esse silenciamento também tem a ver, me parece, né, com a dificuldade que ele tem de lidar com a figura feminina, dada a ausência da mãe.
né? Uma ausência que é anterior ao suicídio, né? Porque a mãe, como sobrevivente, né? Experimentou, né? O trauma de Auschwitz, né? De um modo distinto do Vladek, né? O Vladek era uma figura dura e difícil, maníaca, né? O Arte descreve o pai como uma figura bem maníaca e tal. E a mãe é uma figura frágil, né? Frágil no sentido assim, psíquico mesmo, né? Foi internada algumas vezes, etc., antes do suicídio, né? Então, eu tenho a impressão, né, que esse silenciamento das figuras femininas, né, para além de uma explicação um pouco mais contextual, né, o ambiente do quadrinho, o ambiente era mais do que hoje, um ambiente ainda muito masculino, etc., etc., né, também tem a ver um pouco com essa dificuldade do próprio arte, né, de lidar com a figura feminina, né, de resolver o que para ele também é um trauma, né, que é a ausência da mãe, né, que a madrasta não substituiu. Né? Tanto que naquele quadro que eu mostrei ali, que ele está na prancha, né, debruçado, né, e embaixo estão os cadáveres todos, ele fala sobre isso. Né? Minha mãe se matou, e põe entre parênteses, sem um bilhete. E isso aparece em mais de um momento ao longo de Maus. Né? De novo, estou aqui, né, numa interpretação meio psicologia de botiquim, assim, né? Mas eu tenho a impressão que esse silenciamento que o Arte impõe às mulheres, seja a mãe, seja a madrasta, tem a ver, de um lado, com a dificuldade dele de lidar com o que é também o seu trauma, a ausência da mãe, e também com um certo, não sei se a palavra aqui é essa, mas fico com ela que parece adequada, um certo ressentimento dessa ausência. O pai sobreviveu, o pai não se matou. Né? Tem uma passagem no Mouse que ele está com a Françoise, que é a esposa dele, e ele fala, puxa, né, meu pai quer que eu entenda o Holocausto, mas, cara, como é que eu vou entender o Holocausto? Né? Um troço muito maior do que eu e tal. E ele conta, né, para a esposa que quando ele era criança, ele sempre pensava, né, se ele estivesse nos campos com o pai e com a mãe, e fosse obrigado, né, a escolher qual dos dois mandar para a câmara de gás, quem ele mandaria? E era sempre o pai, ele fala, né? Sempre era meu pai é figura difícil e tal, não sei o quê. Por outro lado, né, que você pensa, esse sujeito, né, que na fantasia dele matava o pai, né, tem que lidar com o pai que sobreviveu, ao passo que a mãe, que ele escolhia na fantasia dele, né, como aquela que permaneceria ao lado dele, né, depois da tragédia, essa escolheu morrer. Então tem aí uma dose de ressentimento também com a mãe, né, uma dificuldade de entender o gesto, de lidar com o gesto, de superar o gesto, né, e um ressentimento que atravessa essa relação com a mãe ausente. E por que me parece que esse é o trauma do Arte? Né? Porque se o trauma é aquilo que eu não consigo dizer, e ao mesmo tempo é aquilo que determina, em larga medida, as minhas condutas, as minhas escolhas, né? A morte da mãe, o suicídio da mãe, talvez mais do que o Holocausto, né? De que ele é um herdeiro, né? Por meio do pai e da mãe, é o trauma do Arte. É essa memória, é essa lembrança que ele não consegue dizer, e porque não consegue dizê-lo, ele não é capaz de significar. Né? Então, me parece também, né, passa um pouco por aí. Né? A questão da metalinguagem, sim, em parte é uma referência à obra do Orwell, mas é uma referência, o próprio Orwell, né, já é uma referência a uma tradição literária, né, que remonta aí às fábulas, né, do século XVII, XVIII e tal, que é metamorfosear. Né? Tem uma palavra, agora me escapa, essa metamorfose de personagens humanos em bicho e vice-versa. Tem uma expressão, para isso me escapa agora. Né? Então, assim, é uma filiação, né? Uma tradição que não começa com Orwell, que é anterior ao Orwell, mas é também, né, um modo de figurar, né, na narrativa uma certa percepção, né, dos personagens, né? Porque as escolhas não são casuais. Né? Representar o judeu como rato não é casual. Né? Uma boa parte do processo de construção, né, do antissemitismo alemão durante o período ali dos anos 30, né, de ascensão do nazismo, né, passava por associar, não sei se sutilmente ou não, mas enfim, né, por associar de algum modo, né,
a figura do judeu à imagem da peste. Então, escolher o judeu como rato não é casual, né? Uma escolha que tem também todo um sentido muito significativo, né? O que leva ao alemão como gato, né? Esse antagonismo, né, que Tom e Jerry popularizou, né, no nosso imaginário mais recente, né, esse antagonismo, essa hierarquia, né, do caçador da presa, né, que o Spielberg recria na narrativa. O porco, né, como polonês, né, que na nossa imagem também está muito ligado, né, esse bicho que chafurda, né, que se presta a qualquer, né, a chafurdar na lama. Então, me parece que tem duas coisas aí, né? Essa metalinguagem que atualiza, né, numa narrativa que é também, a seu modo, uma fábula, né? E isso que está, né, na tradição literária desde há alguns séculos já, né, que é usar a figura do animal, né, para representar sentimentos, experiências humanas, mas essa escolha é uma escolha, né, que nada tem de aleatória, né, nem de gratuita. Ela também produz sentidos na própria narrativa do Spielberg. E se Spielberg Maus é ficcional? Sim, ela é uma obra ficcional, né? Mas aqui é de tomar a expressão, a palavra ficcional, no sentido que não é o do senso comum. A gente tende a associar ficção, ficcional, aquilo que não é verdadeiro, ou aquilo que é fingido, ou aquilo que, de algum modo, enfim, não é capaz de dar conta da realidade. Ficcional, quando eu falo em ficção, em ficcional, eu me refiro a um sentido mais amplo da palavra. Ficcional como um ato que dá forma a uma realidade. Um ato que dá forma e finge. Finge em que sentido? Finge não porque mente sobre ela, né? Mas finge porque, por meio de uma linguagem, no caso, né, do Maus, os quadrinhos, né, dá forma e substitui, né, pela linguagem uma realidade que não pode mais ser vivida nem experimentada. Então, a finge nesse sentido. A finge porque tem uma expressão, né, que eu gosto muito de um historiador também norte-americano, né, o Hayden White, que ele chama de realismo figural, né, contra um realismo algo ingênuo, né, dos historiadores, né, o White defende a literatura e a ficção, né, porque produz o que chama de um realismo figural. Né? São figuras que permitem perceber a realidade, figuras que aproximam o real, né, do leitor, no caso, né, do Maus, uma realidade passada, né, do leitor do presente, e, ao mesmo tempo, né, essa aproximação se dá, né, numa liberdade, né, de escolhas estéticas, de escolhas narrativas, etc., nem sempre viáveis num discurso um pouco mais duro, vamos dizer assim, que é o discurso acadêmico ou historiográfico. Então, é ficção nesse sentido, né? Não porque não seja verdadeiro, é ficção porque dá forma, é ficção porque aproxima, né? Porque propõe uma figuração da realidade. Eu vou para mais um bloco e já começo a pedir desculpas para quem perguntou, que temos muitas perguntas, o que é ótimo, né? Agradeço, e sinal de que o tema está suscitando interesse, mas já aviso que, infelizmente, a gente vai escolher algumas e nem todas, e é uma escolha difícil aqui. Vou fazer aqui a pergunta, mais um bloco de 3. A primeira, o Luiz Carlos pergunta se, comparado a uma inumerável produção cinematográfica sobre a Segunda Guerra, em especial sobre o Holocausto, se, na sua opinião, essa obra, o Maus, consegue oferecer um olhar diferenciado sobre o Holocausto, oferecendo novas perspectivas de análise. Outra pergunta, eu vou juntar duas, na verdade, que é da Fernanda Mendes, aqui no Zoom, e também veio uma pergunta do César no Facebook, sobre outras graphic novels, se você recomenda outras graphic novels que retratam o caso do Holocausto, mas no Facebook o César também está perguntando, além de Holocausto, outras situações, especificamente ele pergunta sobre a ditadura civil-militar no Brasil. E outra pergunta, para a gente fechar esse segundo bloco, a questão a Raquel pergunta, ela fala que ela escreveu um artigo sobre Maus recentemente, ficaram algumas dúvidas, que ela gostaria de saber sobre a representação dos poloneses não judeus como porcos.
que causou, inclusive, polêmicas de publicação na região. E ela também falou que também queria saber sobre a representação de arte institucionalista com a máscara de rato, como se fosse apenas uma identificação judaica, né, a questão da máscara. Deixa eu... Ok, vamos lá então. Começa pelo Luiz Carlos. Então, Luiz Carlos, assim, são linguagens muito diferentes, né? O quadrinho e o cinema, né? Não só do ponto de vista da estrutura mesmo da própria linguagem, como o público, né? Leitor de quadrinhos que nem sempre é o mesmo público de cinema, o alcance de massa, né? Vai-se muito mais ao cinema que se lê quadrinhos. Então, são duas linguagens distintas e difíceis de comparar. Mas, assim, muito, muito grosso modo. Né? Eu acho que, em parte, porque, justamente, né, se vem de uma tradição, e o Art Spiegelman em especial, né, porque criado ali, né, numa tradição underground, né, de um quadrinho alternativo e tal, em relação, né, a uma boa parte, né, da produção cinematográfica sobre o Holocausto, mal se permite, né, uma radicalidade, né, que você não encontra, né, em muitas das obras, em especial, né, aquelas mais, vamos chamar aqui de comerciais. Né? Eu acho que algumas coisas colaboram para isso. Né? O fato de que o mouse vem de uma linguagem, né, cujo consumo de massa, cujo impacto do consumo de massa, né, é menor do que o cinema, né? Então ele faz menos concessões, né, do que o cinema, em especial o cinema mais comercial, faz. A trajetória do Arte como eu disse, ela própria, perdão, né, uma trajetória ligada, né, aos quadrinhos underground, e não custa lembrar que Maus começa a ser publicado na revista HAL, né, que o Art e a Françoise, a esposa, publicavam. Né? Então, as primeiras publicações de Maus são uma revista underground. A estética, né, do Maus repercute, né, essa coisa meio underground, né, algumas imagens meio sujas, preto e branco, né, enfim. Essa metamorfose, né, dos personagens em animais são concessões, né, são liberdades, perdão, né, que me parece que os quadrinhos têm, em relação ao modo como configuram a narrativa, que são um pouco mais difíceis no cinema, em especial o cinema de cunho mais comercial, né, por assim dizer. Eu acho que mas eu acho que talvez, né, a principal diferença do Maus em relação, né, a algumas obras, e eu não conheço todas, né, assim, em relação ao que eu conheço, né, mais especificamente de cinema sobre o Holocausto, né, essa centralidade, né, que tem a memória, essa dupla memória, né, a memória do Arte e a memória do Vladek, né? E o modo como elas se relacionam, né? O modo como é possível perceber, lendo o Maus, né? Que a memória, né, do Vladek, né? A memória da geração do Vladek, né? Ela repercute e ainda informa, ainda produz efeitos, né? E na trajetória do próprio filho. Né? Isso me parece muito bacana, embora seja possível pensar isso também em outros filmes, né? Mas no Maus, essa presença, né, do passado, né, esse passado que não passa, né, ela é uma questão central e que aparece, né, como eu tentei mostrar, desde o quadro que abre o quadrinho, né, que não é uma imagem do pai, não é uma imagem do campo, né, uma imagem de arte das principais contribuições do Maus, né, em relação ao cinema. Mas mesmo o cinema, você tem obras muito variadas, né? Você tem desde do Lista de Schindler, né? Que tem um apelo mais comercial e mais emotivo, né? Muito ao gosto do Spielberg, né? Que manipula emoções de um modo muito, muito hábil, né? Para o bem e para o mal. Né? Opa. Professor, você travou aqui. Opa, desculpem, caiu de novo e voltou. Até Shoah, né, do Claude Lanzmann, que é um
assim, é uma coisa completamente, perdão, diferente, né? Se você, perdão, a lista de Schindler, para ficar nesse exemplo, né? Nesses dois exemplos, a lista de Schindler com o Shoah, né? Um documentário interminável, né? Que são horas e horas do Las Mansa, tem dois filmes que tomam o mesmo problema, né? O Holocausto, de perspectivas muito, muito distintas. Eu gosto particularmente, né? De algumas obras que têm feito isso que o Maus faz, né? Que é mostrar o quanto esse passado repercute no presente. Né? Memórias Secretas, né? Que é mais recente. Tem um filme que eu acho muito bacana com com o Magneto, que é, eu vou lembrar, agora vou lembrar o nome, que é baseado num conto do Stephen King, doideira, assim, que também, né, ele é um soldado, um sobrevivente, né, um soldado nazista que se refugia nos Estados Unidos e é descoberto por um adolescente vizinho. Você lembra qual é, Michel? Não vou lembrar agora, desculpa, a memória aqui, né, que é muito legal, né, que é com o Ian McKellen. Eu lembro a mesma lembrança do Ian McKellen. Me veio o Magneto, mas, pô, Magneto é sacanagem porque ele é o Ian McKellen. Que é, não vou lembrar, O Aprendiz. O Aprendiz. Porra, é muito bom. Assim. Então, também o cinema é muito, muito variado, né? Assim, tem várias narrativas, algumas mais interessantes e mais contundentes, outras um pouco menos, enfim. Eu, pessoalmente, não gosto muito do Spielberg. Tem uma pirrinha, né, com o Spielberg adulto. Eu gosto muito do Spielberg, né, quando lida com adolescente. Quando ele se mete a fazer filme adulto e sobre temas difíceis, eu gosto. Né? O que me leva à próxima pergunta, né? Assim, sobre o Holocausto, mais particularmente, César e Fernanda, né? Me ocorre agora, assim, de memória, uma obra chamada A Herança, que é de uma quadrinista de Israel. Não vou lembrar o nome agora, até tentei entrar na internet para lembrar, tem que sair para ir lá no quarto pegar e olhar. Mas A Herança, que é muito bacana, e que também tem um pouco essa pegada meio do Maus, né? É mais realista, né, vamos dizer assim, menos, né, menos alegórico do que o Maus, mas conta a história de uma neta, de uma sobrevivente, né, que acompanha a avó, né, que tem que deixar Israel para ir até os Estados Unidos para receber uma herança, perdão. Né? A história também é muito bonita, muito sensível, né? Porque essa relação, né, que a neta tem com a avó, né, essa reaproximação, né, da neta com a avó, reaproxima a neta do seu passado, né, a jovem do seu passado. Né? Um pouco como o Maus, né, a narrativa da avó, a memória da avó afeta, né, a neta, que se percebe como parte, né, e o título é ambíguo, né, de uma herança, né, da qual ela não pode fugir, né, como, não só como judia, mas como judia neta de uma sobrevivente. Né? E aí há quadrinhos, né, sobre vários e vários, né, eventos traumáticos. Né? Gen, Pés Descalços, né, sobre a bomba de Hiroshima, uma obra também volumosíssima, vários e vários tomos. No Brasil, né, salvo engano, agora mais recentemente todos traduzidos, mas é muito, muito, muito bonito também, muito sensível, é muito bacana. As obras do Joe Sacco, né, que a gente chama de quadrinho-reportagem, né, sobre os conflitos no Oriente Médio, e sobre ditadura, né, civil-militar, a gente tem uma produção um pouco numerosa, mas acho que significativa. Né? Eu posso depois, se o César ou a Fernanda quiserem, eu deixei o meu e-mail ali no último slide, não sei se anotaram, eu posso depois deixar também aqui de algum jeito, me mandem um e-mail que eu passo referências mais completas. Né? Mas a gente tem desde obras mais didáticas mesmo, assim, né? Que assim, escritas e desenhadas, né? Para serem usadas em sala de aula, né? Até obras que já procuram ampliar um pouco, né? o espectro narrativo, né? Para pensar, né? De um modo um pouco mais crítico e criativo as heranças, né? Da ditadura aqui no Brasil. Né? Eu estou olhando para cima porque ali em cima estão as obras que eu quero sugerir. Né? Pátria Amada, né? Primeira Missão, que é uma obra que eu acho que é bacana nesse sentido. Né?
1964, chama-se, né, que é uma obra sobre o golpe, dessas que eu digo, né, que são bem didáticas, né, para dar conta de trabalhar em sala de aula, principalmente. Tem uma obra sobre o AI-5, né, chamado AI-5, né, que também, né, entra nesse filão de obras que tem um cunho um pouco mais didática. E o que eu digo com didática, né? São obras que, de algum modo, abrem mão, né, de uma pegada, né, um pouco mais assim, estética, né, um pouco mais visceral, um pouco mais criativa, enfim, e fazem uma escolha estética que é serem mais mastigadas, né, assim, oferecerem uma linguagem mais realista, um pouco mais quadradinha, um pouco mais tradicional, enfim. Me parece que, ao menos em parte, para tentar facilitar, né, um trabalho pedagógico com esse material, né? E tem uma obra de um autor curitibano, né, chamada... Deixa eu só ver se eu encontro... Essa eu ficar devendo, gente, que a minha memória não me traiu e ela não está à vista aqui. Mas me mandem o e-mail que eu passo referências, tem aí mais alguma coisa que posso indicar também. Por fim, por último, a coisa dos poloneses e da máscara. Os poloneses, assim, eu não encontrei nenhuma explicação muito específica do porquê os poloneses serem porcos, além dessas, né, de representar o polonês como porco por ser esse bicho que chafurda, né, numa alegoria controversa, né, por certo, né, mas que, como que diz, né, que os poloneses aceitaram chafurdar na lama, né, do nazismo, né, como colaboracionistas, né, como, enfim, né, aqueles que acabaram de algum modo sendo coniventes, né, com a tragédia, né, enfim. Foi o que eu encontrei num artigo em algum lugar sobre Maus, né, uma explicação que pegava um pouco por esse viés, né. E acho que é um pouco por aí mesmo, assim, né? Me parece que o polonês com o porco tem a ver com essa imagem desse bicho que chafurda mesmo na lama, né? Que, né, como condição de sobrevivência, né? O polonês sobreviveu chafurdando, né, na lama do nazismo, né? Que é uma explicação um pouco pesada, mas me parece bastante razoável no contexto da obra do Spiegelman, né? E a coisa do psicanalista, eu não sei se tem tanto a ver com essa coisa de ser meio judeu, meio não sei, me parece que tem mais a ver com o momento da obra, né? Porque naquele momento em que ele representa o psicanalista dele, né, com uma máscara de rato, é naquele mesmo momento que ele está se representando no presente do Maus, né? Porque quando ele está se representando no passado com o pai, né, enquanto ele e o pai conversam, né, sobre Auschwitz, etc., ele é o rato junto com o pai. Tem um momento em que ele sai, né, desse passado recente e se coloca no presente em que o mouse é lançado, a repercussão da obra e tal. Nesse momento, né, que tem uma espécie de suspensão desse passado recente e o que está, né, sendo narrado é o presente mesmo em que a obra é lançada e repercute, né, o Spielberg se representa também, né, como um humano com a massa de rato. Então, me parece que é uma metalinguagem que tem a ver menos com a insinuação de que o analista pode não ser um judeu e mais com essa necessidade metalinguística, metanarrativa, né, de se representar num outro tempo da narrativa que é o presente da própria obra. Ok? Acho que respondi, né? Muito obrigado. Bom, a gente já está até... Foi bastante tempo, acho que foi bastante produtivo. Cláudio, agradeço muito a sua participação, agradeço a todos que nos assistiram aqui no Zoom, também no Facebook. Convido todos a também acompanharem o museu nas redes sociais. A gente está sempre divulgando, a gente praticamente toda semana faz eventos como esse, alguns casos aulas, outros casos são mais bate-papos, mas a gente sempre divulga nas redes sociais, então faço aqui a propaganda. E também divulgamos conteúdo pelas redes sociais, inclusive esse evento aqui, ele já está, na verdade, porque está sendo transmitido no Facebook, mas também ficará no Facebook, então se alguém assistiu, quer passar para outra pessoa que gostou e quer repassar ou quer reassistir, no Facebook fica salvo, é só entrar no
na página do museu no Facebook. E então, agradeço mais uma vez a participação e até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.